Todos nós sabemos que o Império Romano durou muitos anos e é um dos exemplos significativos da ascensão e queda de uma civilização ao longo da história humana. E embora seja fascinante conhecer sobre imperadores romanos épicos como Calígula ou Cômodo, na realidade, viver na época de seus reinados provavelmente não era nada bom. E hoje você vai conhecer como era a realidade cotidiana na Roma Antiga. Te garanto que você vai se surpreender com o que vai ver. Então, já deixa seu super like, se inscreve no canal e vamos ao vídeo! Roma não foi construída em um dia, mas foi construída à base de muito trabalho escravo. Na verdade, um dos mitos fundamentais da cidade é a história da captura das mulheres sabinas, que foram retiradas de sua comunidade e forçadas a se tornarem máquinas reprodutoras para a criação e continuação da população romana. Seja comprados em mercados, apreendidos de comunidades próximas ou capturados como espólio de guerras estrangeiras, estima-se que os escravos correspondiam de 1/3 a 3/5 de toda a população italiana. Isso significa que havia até 4 milhões de escravos só na Itália, fora o resto do império. O segundo imperador, Tibério, tinha uma vila em Capri, onde organizava festas grupais, montava uma biblioteca obscena e treinava garotos para provocá-lo daquele jeito. O imperador Calígula não era muito melhor. Ele tinha relações com suas próprias irmãs e, como se isso não bastasse, o próprio Calígula espalhou um boato de que sua mãe Agripina teria um caso com o seu avô. Sem falar das inúmeras histórias dele, do imperador Nero e uma série de outros imperadores. Talvez o método mais famoso de punição na Roma Antiga foi a crucificação. Mas havia outras punições tão dolorosas quanto essa. Na verdade, punições perturbadoras que os romanos gostavam de fazer. Por exemplo, um criminoso podia ser comido por animais selvagens ou queimado vivo em retribuição pelos erros cometidos. Se alguém fazia algo realmente sério, como matar o próprio pai, podia ser costurado em um saco com um galo, um cachorro, um macaco e uma cobra, e então jogado no rio Tibre para se afogar vivo. Virgens vestais, que eram sacerdotisas castas, eram sepultadas vivas se quebrassem seus votos de pureza. Quando chegava a hora do banho, os antigos romanos se dirigiam a uma casa de banho pública. Eles avançavam por uma série de salas: o caudário escaldante, depois o tepidário morno e, finalmente, o frigidário gelado. Antes do banho, os romanos tinham o costume de cobrir a pele com azeite de oliva e depois a raspavam, ou faziam com que seus escravos a raspassem com estrigil, que é um pequeno instrumento que lembra uma foice. Esse instrumento removia toda a sujeira, pele morta e ajudava na transpiração. E o que aconteceria com o óleo sujo? Seria reaproveitado para o próximo hóspede, ou usado para as mulheres condicionarem os cabelos. Quanto à existência de vomitórios, onde os romanos se purgariam intencionalmente, para alguns não passa de um mito, para outros não. Mas isso não quer dizer nada, pois os jantares eram muito nojentos para os padrões modernos. Em festas de elite, os convidados comiam reclinados em sofás e apenas jogavam ossos de animais, peles, cascas de frutos do mar, caroços de azeitona e qualquer outro lixo no chão, para os escravos limparem. Os antigos romanos usavam uma forma particularmente grosseira de limpeza, para limpar realmente aqueles lugares de difícil acesso. Depois de passarem algum tempo agachados sobre um banco com buracos, limpavam com uma esponja colocada na ponta de uma vareta.
Chamados de xilospôngio, esses bastões de esponja ficavam presos aos bancos do banheiro ou mergulhados em vinagre, de modo que se algum romano quisesse utilizá-los para limpar seu feofó, sempre estaria ali. Embora isso pareça um pouco conveniente e economizava tempo, é horrível saber o quanto de doenças se espalhavam só porque deu uma limpadinha com a esponja. A Roma Antiga tinha um sistema de esgoto bastante sofisticado, mas seu propósito, em vez de remover excrementos e sujeiras em geral, era drenar a água parada das ruas. Os antigos romanos tinham padrões de limpeza muito diferentes das civilizações mais contemporâneas, e eles simplesmente não se preocupavam com cocô e comida podre nas ruas, contanto que pudessem andar por elas. No entanto, exames dos excrementos romanos revelou como esses padrões eram absolutamente terríveis para as pessoas da época. Na verdade, os arqueólogos encontraram toneladas de parasitas e infecções em fezes romanas fossilizadas, incluindo lombrigas e tênias. Além disso, eles não descartavam muitos dos excrementos. Eles usavam para fertilizar suas plantações e muitas vezes acabavam contaminando a plantação inteira de vermes. A Roma Antiga tinha uma cultura gastronômica única e peculiar. Graças a um gastrônomo chamado Apício, ele se encarregou de comer e registrar receitas de todo o império. Existe uma lista detalhada de algumas receitas favoritas da Roma Antiga na forma de um livro de receitas. O útero da porca esterilizada, quando preparado com pimenta, semente de aipo, hortelã seca, mel, vinagre e caldo, era um dos favoritos. Assim como a barriga de um leitão, quando recheada com pedaços de porco amassados no pilão, 3 miolos, os nervos removidos e misturados com ovos crus. Para quem procura um lanche mais leve, caçarola de arganaz recheado é a escolha certa. Parece nojento, mas a amônia, um ingrediente-chave na urina, é ótimo para tirar manchas difíceis de togas. E ao contrário do sabonete, era fácil adquirir. Era só colocar vasos nas esquinas das ruas e os homens que precisassem urinar poderiam contribuir enchendo os baldes. O imperador romano do primeiro século, Vespasiano, instituiu a famosa taxa sobre a urina, arrecadando muito dinheiro ao taxar as lixeiras públicas onde as pessoas despejavam urina coletada nos banheiros. E o imposto era bastante lucrativo. Alguns até acreditam que ele salvou o império em um momento particularmente precário. A urina era como se fosse o Bombril, com 1001 utilidades, mas vamos deixar esse assunto para um próximo vídeo. Ficar doente na Roma Imperial? A causa poderia ser por ter engolido um pouco de esterco de animal. Em sua História Natural, Plínio escreve que o cérebro de um camelo seco e tomado em vinagre cura a epilepsia, enquanto a cinza do esterco queimado faz o cabelo enrolar. Não apenas camelo, mas o excremento de cabra provou ser útil. Plínio diz que uma aplicação de esterco de cabra fervido em vinagre era um tratamento aprovado para picada de cobra, assim como a cinza de esterco fresco fervida no vinho. O esterco de tartaruga era excelente para curar abscessos, já o esterco de coelho prevenia cães a não latir para você. As moças da Roma Antiga não tinham uma vida fácil quando se tratava de casamento. Além dessas uniões geralmente serem arranjadas, algumas garotas não tinham atingido a puberdade na época de seus casamentos. Na verdade, muitas garotas romanas se casavam aos 14 anos ou menos. O imperador de Roma, Augusto, foi provavelmente a pessoa que solidificou a idade mínima legal de felicidade conjugal aos 12 anos para as meninas e aos 14 anos para os meninos.
Já para os camponeses que tinham sorte de não pertencer à classe alta, os casamentos eram permitidos até os 20 anos. Os homens não lutavam apenas entre si nos jogos de gladiadores. Eles também lutavam contra feras importadas de todo o império. Esses animais exóticos eram enjaulados em condições sombrias e então eram soltos para devastar seus rivais humanos. Nos Jogos do Imperador Trajano, realizados entre 108 e 109 d.C., 10.000 gladiadores e 11.000 animais foram mortos. Infelizmente, esses números só aumentavam. Para o imperador Tito inaugurar seu anfiteatro em uma celebração festiva, estima-se que 8.000 animais foram mortos. Que loucura viver nesse período! E vocês, o que acharam? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E não saia desse vídeo sem deixar seu super like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Um forte abraço! Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!